Pronto, pode dar início. Bom dia a todos que estão presentes. Vamos dar início ao segundo dia do Second Pretest Web. E hoje nós teremos então 3 palestrantes, 4 aulas, 3 palestrantes. Aliás, 3 aulas, né? Não, 4, exatamente. Então, vou falar agora para vocês sobre o preparo do exame de endoscopia e o consentimento informado. Nós vamos subdividir essa aula em dois itens, que quando formos falar de colonoscopia, também falaremos do preparo para a colonoscopia. Então, hoje nós vamos dedicar à endoscopia digestiva alta, principalmente. Então, como qualquer procedimento, seja procedimento diagnóstico ou terapêutico na endoscopia, nós iniciamos com uma avaliação pré-procedimento. Essa avaliação ela consta de alguns itens importantes, como história clínica. Dentre a história clínica, é interessante sabermos a indicação do exame, por que foi solicitado o procedimento ou o exame, a presença de comorbidades, o uso de medicamentos, reações adversas nesses pacientes e, consequentemente, alguma anafilaxia, algum processo alérgico, se há história ou não de um sangramento recente, se esse paciente já foi submetido a alguma cirurgia prévia, seja do esôfago, estômago, duodeno ou mesmo outras cirurgias que envolvem o aparelho digestório, e também a cavidade abdominal ou torácica, principalmente. Se ele já foi submetido a procedimentos endoscópicos anteriores e, se possível, sabe algum resultado ou trouxe algum resultado que possa interessar a esse novo exame. Doutor Luiz, recebi uma mensagem aqui, doutor Castelão na sala de espera. Dentro dessa história clínica também, devemos saber a história familiar desse paciente. Nós sabemos que várias patologias estão associadas a fatores familiares, seja autossômico dominante ou não, seja apenas ligada à genética, ligada ao gene ou não, seja apenas também uma história de alguma doença que seja mais frequente em determinadas famílias, que tenha uma prevalência maior em determinadas regiões. A gravidez é uma situação especial, onde os procedimentos seletivos devem aguardar mais tempo, mas os casos emergenciais podem surgir e nós temos que partir para fazer procedimentos endoscópicos. Os pacientes cada vez mais frequentes, os obesos ou mórbidos ou não, porém obesos, e que necessitam cuidados especiais, não só do ponto de vista de sedação, como também de leitos especiais, de pacientes que às vezes até requerem avaliação anestesia com pré-anestesia, pré-sedação por um médico especialista, em função das dificuldades que há nesses pacientes de fazermos intubações ou, no caso de reanimações para paradas cardiorrespiratórias, caso seja necessário. As crianças também têm uma avaliação especial, não são todos os serviços que fazem endoscopia abaixo dos 12 anos de idade, em função que requerem, não só do ponto de vista de sedação, como também anestesia e até outros fatores, requerem equipamentos especiais, aparelhos de endoscopia especial, principalmente nas crianças de menores idade, abaixo de 3, 4, 5 anos de idade. Acima disso, é bem factível fazer com os equipamentos de adulto. Enfim, então são situações que nós temos que avaliar previamente antes de partir diretamente para o exame. Do ponto de vista laboratorial, a endoscopia diagnóstica, na grande maioria das vezes, não necessita exames pré-operatórios. É claro que aqui a gente tem que abrir um parêntese para os pacientes que têm alguma história recente de sangramento, pacientes que estão com anemia, cujo pedido do exame
em função de avaliar emagrecimento sem causa aparente, anemia sem causa aparente. Esses pacientes, normalmente, eles já chegam ao consultório ou à clínica de endoscopia com exames pré-operatórios realizados e que suscitam realmente os pedidos desses exames. Mas, habitualmente, para a realização de endoscopia digestiva alta, nós não precisamos de exames pré-operatórios em 100% dos casos. Mas alguns casos especiais, sim. Principalmente quando vamos fazer procedimentos, né? Então, são pacientes que já têm um diagnóstico definitivo e que indicam uma terapêutica endoscópica. Então, esses pacientes, sim, eles devem ser submetidos a algum tipo de exame prévio, uma avaliação cardiológica. Caso esses procedimentos, principalmente, requerem um tempo maior, né? Tipo, por exemplo, uma CPRE, tipo uma dissecção submucosa, um procedimento que demanda mais tempo, demanda um local especial para ser feito, então coagulograma, pacientes com quadros infecciosos sem causa visível, urina tipo 1, avaliação torácica, eletrocardiográfica ou com avaliação de risco de procedimento prévio, com exames cardiológicos que o cardiologista indicar. Eu, particularmente, não solicito eletrocardiograma. Eu solicito avaliação cardiológica e risco, porque o cardiologista é que tem a capacidade muito maior que a minha de decidir quais serão os exames que ele necessita para fazer uma avaliação. Às vezes o paciente, você pede um eletrocardiograma, vem lá uma interpretação de um eletro normal, mas ao exame físico o cardiologista necessita de uma avaliação de teste isquêmico ou até ecocardiograma, enfim, nós temos que deixar para que ele decida qual é a necessidade desses pacientes. O exame de hemograma e exames específicos de teste para gravidez naquelas pacientes que está em situação de suspeita para gravidez. Deve ser feito o teste de gravidez. Em confirmando esse teste, se o procedimento pode aguardar, nós devemos então aguardar uma fase, o término dessa gravidez e para depois realizar o procedimento. Evidentemente que aqui cada caso é um caso especial, deve ser analisado de uma maneira única e particular, no sentido de oferecer o melhor que há em termos de risco, o menor risco possível e o sucesso de um procedimento terapêutico. O consentimento informado, esse documento que às vezes nós nem damos muito valor, alegando que ele não tem como valor nada juridicamente que possa nos ajudar, mas isso não é a verdade. O consentimento informado ele foi instituído na Constituição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, através da Lei 8.078 de 90, diz que o médico não pode submeter o paciente ao tratamento ou procedimento terapêutico sem antes obter o consentimento desse paciente. Então, quando se fala em obter um consentimento do paciente, esse consentimento pode ser verbal, porém, se não tiver escrito, nós não temos como provar essa situação mesmo de uma maneira testemunhal. Então, na realidade, esse consentimento informado, existem vários modelos dele na literatura, até na nossa sociedade tem no site, cada um pode fazer o seu consentimento, escrever, e o paciente ler, ou se ele for analfabeto, alguém ler para ele, e ele atestar ou assinar que realmente foi informado e consente a realização do exame dos procedimentos. Então, nessas circunstâncias do consentimento informado, o paciente declara estar ciente da natureza da intervenção e assumindo livremente, através da assinatura, que sabe da intervenção que será feita e dos seus correspondentes riscos. Isso é muito importante que a gente não negligencie essa parte. Os artigos 2, 3, 4, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor também
declara que o direito à informação clara e adequada quanto ao diagnóstico e prognóstico, aceitação e rejeição ao tratamento proposto por parte dos pacientes, né? Então, o paciente ele tem o direito de ser informado de tudo o que será realizado com ele. Se é só um exame diagnóstico, se você já tem um diagnóstico, ele tem direito de saber claramente, de uma maneira que ele entenda, qual é o diagnóstico dele, qual seria o prognóstico do procedimento, da doença em termos de tratamento, com procedimento endoscópico, cirúrgico ou não, mesmo que o tratamento seja clínico. Ele tem que aceitar ou rejeitar esse tratamento que foi proposto. Então, cabe ao médico orientar de uma maneira clara, ética, sem terrorismos, digamos assim, sem radicalismo. Olha, você tem a doença tal, essa doença é assim, assim, assado. O prognóstico sem tratamento é um, prognóstico com tratamento clínico é outro, com tratamento endoscópico é outro, com tratamento cirúrgico é esse. Quando o paciente entende, ele vai aceitar ou não, ou rejeitar o tratamento proposto. Nós também não podemos ser responsabilizados caso ele rejeite esse tratamento adequado. Mas poderemos ser responsabilizados caso não o informamos claramente de tudo. No mesmo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 1314 diz que cada ser humano tem o direito de dispor do próprio corpo à maneira que desejar, né? Então, isso subentende aqui que os pacientes podem, sim, rejeitar ou aceitar o tratamento indicado por nós. Ainda no Código Civil, da Constituição 1988, o Código Civil, os artigos 186 e 87, escreve que a responsabilidade civil de todo ser humano capaz que por ação ou omissão negligência ou imprudência venha causar dano a outras pessoas. Ou seja, nós podemos ser responsabilizados civilmente, né? Se somos capazes, por ação ou por omissão, por negligência ou imprudência, podemos vir causar danos a outra pessoa. Então, essa responsabilização civil, esse processo civil, pode levar a consequências gravíssimas, né? No caso de você omitir um tratamento que o paciente necessita, no caso de você agir quanto ao tratamento que o paciente necessita, ou você negligencia, ou você é imprudente ou imperito e venha a causar danos a outra pessoa, você pode ser responsabilizado civilmente. Então, é aquela máxima, né? Só devemos fazer aquilo que nós temos condições de conhecimento, tática, técnica para isso. O ser humano não é motivo de experiência, né? Se eu for ler aqui os outros códigos, nós vamos ficar o dia inteiro mostrando isso. Então, apesar do médico, nós vimos isso ontem, Dr. Sérgio Tamura, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, nos mostrou aqui, de uma maneira extremamente ampla e completa, que nós podemos fazer qualquer coisa. Porém, somos responsáveis pela negligência, imprudência e imperícia. O artigo 927, né, exige a reparação de danos causados por ato ilícito, né? Essa palavra ilícito ela é um tanto quanto pesada, porque ela nos remete à realização de atitudes ilícitas, o que nós aqui, todos que estamos reunidos, não costumamos fazer, mas podemos resumir isso em negligência, imprudência e imperícia, né? Ou seja, somos médicos, podemos fazer tudo, mas devemos fazer aquilo que não somos capacitados. Fora disso, se não somos capacitados, podemos estar incorrendo em atitudes ilícitas, né? Bom,
A Lei 10.406 de 2002 do Código Civil também, ela caracteriza e classifica as pessoas quanto à capacidade, quanto à personalidade da capacidade, no artigo 3º do capítulo 1º, né, as pessoas incapazes, né, o paciente incapaz. São absolutamente, portanto, não há discussão, os incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil. As pessoas menores que 16 anos. Então, os menores de 16 anos, eles são considerados pelo nosso Código Civil absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil. Mas podem votar, né? Muito bem. Continua sendo absolutamente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil aquelas pessoas que, por enfermidade, por alguma doença ou deficiência mental, que não têm o necessário discernimento para a prática desses atos. Então, essas pessoas não podem aceitar ou rejeitar um tratamento de livre, espontânea vontade e assinar um consentimento informado. O terceiro item do rol dessas pessoas incapazes, absolutamente, são as pessoas que, mesmo por um motivo transitório, naquele momento, naquela fase da vida, não pode exprimir sua vontade. Ele pode até no futuro ou no passado ter tido a oportunidade de exprimir a sua vontade, legalmente aceito, mas hoje, nesse momento, ele é incapaz e pode vir no futuro a se tornar novamente capaz, desde que tenha acima de 16 anos e seja uma pessoa normal. Mas, nesse momento, ele não pode exprimir sua vontade, pode estar comatoso, pode estar com confusão mental, pode estar em alguma situação que alguém tem que se responsabilizar por ele. Bom, esses 3 itens que eu acabei de falar são absolutamente incapazes. Agora, relativamente incapazes, ou seja, tem que se ver caso a caso, a certos atos, relativamente incapazes a certos atos, ou a maneira de os exercer, as pessoas que têm maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, entre 16 e 18 anos, a pessoa pode ser capaz, como também pode ser incapaz. Então, isso é uma relatividade. Os ébrios habituais, né, as pessoas que, os alcoólatras, os viciados em tóxicos, deficientes mentais, com discernimento reduzido. Essas pessoas podem, às vezes, por determinação judicial, por situações outras, mesmo espontaneamente, ser capaz de decidir o seu futuro, de decidir e assinar um consentimento informado quando for informado e esclarecido seu diagnóstico, seu tratamento, sua intervenção endoscópica ou cirúrgica ou mesmo clínica. Ébrios, viciados em tóxicos, deficientes mentais com discernimento reduzido. As pessoas excepcionais e com desenvolvimento mental incompleto e os pródigos. Então, nós temos aqui 5 itens diferentes dos itens absolutamente, onde de maneira alguma são considerados capazes. Aqui pode ser considerado capaz. No Estatuto da Criança e do Adolescente, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, o artigo 17, diz o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e adolescente. Então, o adolescente, em várias situações da medicina, ele ocupa um espaço especial, né? Ele não é criança e não é um adulto considerado totalmente adulto. Então, em procedimentos cirúrgicos, endoscópicos, tudo, nós temos que pesar a possibilidade de ter, em algumas vezes, ou seja, relativamente, alguém responsável que possa também acompanhar essa consulta, esse esclarecimento e as indicações para poder ajudar nessas decisões.
O preparo propriamente dito para o exame de endoscopia digestiva alta, ele requer um jejum de 6 a 8 horas. Alguns anestesiologistas admitem que o paciente possa ingestir líquido claro até 4 horas antes do exame. Outros admitem até 2 horas. Nós vamos ver aqui, provavelmente o doutor Reinaldo vai dizer alguma coisa a esse respeito. Os pacientes diabéticos com distúrbios motores e mecânicos do esvaziamento gástrico, levando a um esvaziamento gástrico mais lento, requerem um preparo especial do ponto de vista dietético. Às vezes, você passa o aparelho, o estômago tem restos alimentares, o próprio esôfago. Isso requer, às vezes, internação, lavagem do esôfago com sonda de Fouché, nos casos, principalmente de acalásia, numa fase mais avançada. Ou esvaziamento gástrico por deficiência de bomba antral, ou até um quadro de distúrbio mecânico de esvaziamento. Uma dieta líquida sem resíduo, 48 a 72 horas antes do exame. E 8 horas de jejum absoluto. Isso é muito variável. Quanto às crianças e para exames de cápsula e enteroscopia, eu vou deixar para que os nossos especialistas, que falarão no futuro para vocês, possam orientá-los melhor quanto a isso. A doutora Érica Fukushima, que é gastroenterologista e endoscopista pediatra, e o doutor Álvaro Albano, que vai nos falar sobre a cápsula e enteroscopia no momento oportuno. Esse uso de antiagregante, plaquetário e anticoagulantes é um capítulo à parte na preparação dos pacientes para um exame e procedimento endoscópico. Então, quando o paciente está usando ou anticoagulante ou antiagregante plaquetários, esses pacientes eles devem ser avaliados previamente sobre 3 fatores. Quais são os fatores que nós temos que considerar nesses pacientes que estão em uso dessas drogas e que é muito comum? Então, é uma parte muito importante desse capítulo. Primeiro, qual a urgência em se realizar não só o exame diagnóstico, como também o procedimento endoscópico terapêutico? Segundo, qual o risco de sangramento que o procedimento leva em condições normais e não que só aquele paciente tem? Então, você tem, quando fala em risco de sangramento, nós podemos subdividir isso aí em 2 itens. O primeiro, o risco inerente ao procedimento para qualquer pessoa, seja em uso de drogas anticoagulantes ou antiagregante plaquetário. Segundo, dentro do risco de sangramento, qual o risco que esse paciente tem maior do que os outros por usar esses medicamentos? Então, isso tem que ser levado em consideração. O terceiro item que você tem que pensar bastante são os riscos de tromboembolismo se você interromper essa terapêutica que ele vem usando há algum tempo. Então, vejam bem, meus amigos, isso é um tema importantíssimo no nosso dia a dia da endoscopia, não só de cirurgia e não só de endoscopia terapêutica, mas na endoscopia diagnóstica também. E eu já vou adiantar para vocês, não há consenso. Mundialmente, você vai encontrar uma série de guidelines e de tentativas de consenso, mesmo entre os angiologistas, mesmo entre os hematologistas. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai basear, evidentemente, não só em força de evidência, como também em guidelines de entidades reconhecidas pelo mundo. E isso é matéria, evidentemente, de qualquer arguição que diz respeito à endoscopia diagnóstica, terapêutica e à cirurgia. Então, quando você tem um grau de recomendação de evidência grau A, ou também podemos dizer alta evidência, são estudos experimentais e observacionais de melhor consistência. Grau B, ou de moderada evidência, são estudos experimentais ou observacionais de menor consistência, e não melhor, mas menor consistência. Quando você tem relatos de casos, estudos não controlados, isso é um grau de evidência C ou baixa evidência.
e quando você tem uma opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, olha os consensos aí onde entram, e estudos fisiológicos ou modelos animais, você tem um grau de evidência de ou muito baixa evidência. Então, quando nós partimos para as instituições, né, as instituições que... Só um minutinho, por favor. As instituições que nós respeitamos bastante, como a Sociedade Americana de Endoscopia, né? E começamos a estudar, então, como manusear esses agentes antitrombóticos, né, para pacientes que vão ser submetidos à endoscopia. Nós temos aí esse guideline de 2016, que diz respeito à duração de ação e abordagem para reversão, quando indicado, das drogas antitrombóticas. Então, essa tabela, ela diz respeito apenas aos agentes antiplaquetários, antiagregantes plaquetários, que é liderado, evidentemente, no mundo inteiro pela aspirina, né? Pelo AS. O AS tem uma duração de 7 a 10 dias, quando ele vem tomado regularmente. Né? E em relação à abordagem para reversão com base na urgência do procedimento, ou seja, o que devo fazer para reverter a ação da aspirina nos meus procedimentos eletivos e de urgência. Nos meus procedimentos eletivos, eu já posso adiantar para vocês que vocês não têm que preocupar com o uso da aspirina. Não aplica-se nenhuma reversão como antídoto. Já nos procedimentos de urgência, você não precisa ficar louco aplicando plaquetas nesses pacientes. Você pode realizar o procedimento de urgência e aguardar o momento adequado, caso seja necessário você aplicar algum método de reversão. E esse método é a infusão de plaquetas. Mas nem sempre, na grande maioria dos casos, eu só não diria 100% dos casos, porque medicina é difícil você ter algo 100%, mas na grande maioria dos casos, você não tem que aplicar definitivamente nada quando o paciente usa aspirina, mesmo nos casos de urgência. Já os anti-inflamatórios não esteroides, que têm uma duração, um período de duração variável, você pode fazer endoscopia eletiva sem problema nenhum, não precisa pensar em reverter nada de sangramento. E também pode fazer procedimentos de urgência que provavelmente não vai ser necessário nenhuma intervenção de reversão de sangramento. O uso do Persantin ou de piridamol, que tem um efeito de 2 a 3 dias, eletivamente de urgência, também você não tem que preocupar. Então, eu diria que os antiagregantes plaquetários, na grande maioria das vezes, a não ser em casos especialíssimos, nós não temos que preocupar com os procedimentos, podemos fazê-lo à vontade. Alguns desses antiagregantes plaquetários não faz parte do nosso dia a dia, nem tem no Brasil, mas só para ilustrar para vocês, esses inibidores, o tirofiban, inibidores do GP2B e 2A, veja que às vezes o paciente tem que ser submetido à hemodiálise quando faz um procedimento de urgência e esse procedimento sangra. Então, basicamente, o que nós trabalhamos no Brasil, principalmente, são esses 3 primeiros itens que nos deixa bem à vontade para trabalhar com esses pacientes. Já o uso de anticoagulantes é um pouco diferente. Então, por exemplo, o Varfarin, né, que pode ser escrito em V e em W, eu achei as duas escritas, ele tem um efeito de 5 dias após a aplicação. Do ponto de vista de uma endoscopia eletiva, vocês fiquem tranquilos quanto a realizá-la. Quando eu falo endoscopia eletiva, eu incluo a biópsia, meus amigos. Agora, nos pacientes que estão usando Varfarin
e que necessita de um procedimento de urgência, você tem que ter à disposição a vitamina K e a protrombina. Porque, invariavelmente, com o uso de varfarin, pode ser extremamente necessário. Então, não se deve preconizar uma atitude de urgência endoscópica, principalmente no slide que eu vou mostrar a seguir, que são os casos que mais sangram, né? Sem ter à disposição vitamina K e protrombina. Já os anticoagulantes derivados da heparina não fracionada, que tem efeito de 2 a 24 horas, para procedimentos seletivos não tem problema. Já nos procedimentos de urgência, você tem que ter à disposição e, invariavelmente, você vai usar o sulfato de protamina como antídoto. A heparina de baixo peso molecular, que a gente está habituado a trabalhar, principalmente pacientes idosos, pacientes que têm história de tromboembolismo, varizes de membro inferior, pacientes obesos, paciente que vai ficar acamado muito tempo, né? Nós temos ampla experiência, todos nós, nisso. Ela tem um efeito de 24 horas. Para procedimento eletivo, não tem muita recomendação, mas para procedimentos de urgência, considerar o fator recombinante 8A, como também o uso do sulfato de protamina. Outros medicamentos, como, por exemplo, aqui, conhecido por nós, o inibidor direto do fator XA, como a rivaroxabana, o xarelto, nós vamos nos remeter a 3 tabelas que vai discriminar bastante, porque é uma medicação que a gente também encontra com frequência usando. Nos procedimentos seletivos não tem muito cautela, não tem muito problema, mas já nos procedimentos de urgência, se a última ingestão foi de 2 a 3 horas, você deve usar o carvão vegetal ou a protrombina ativada ou não. O Pradaxa também. Nós temos uma tabela especial com essas mesmas recomendações. Então, vamos nos remeter à tabela 7, 8 e 9. Essa é a tabela 7. É um medicamento que, às vezes, é usado, ele quiz, né? E que ele depende da depuração da creatinina. Então, a depuração da creatinina nesse medicamento, bem como no xarelto, que nós vamos ver agora mesmo, nós dependemos da depuração da creatinina, sabemos o tempo de ação desse medicamento e o que devemos fazer. Então, vamos especificamente no xarelto. Quando você tem uma depuração maior que 90 ml por minuto de creatinina, nós sabemos que o tempo para o início da ação do xarelto é de 2 a 4 horas. Qual o momento adequado para você suspender o uso nos pacientes de alto risco de sangramento? Ora, se a depuração da creatinina está bem, você pode suspender um dia apenas antes. Se a depuração da creatinina vai caindo, você vai aumentando os dias que o paciente deve ficar sem ingestão. Culminando, portanto, no extremo de, se a depuração da creatinina está em 15 a 29 ml por minuto, você tem que descontinuar o uso 4 dias antes do procedimento. Já o Pradaxa tem também as suas recomendações especiais, que dependem também da depuração da creatinina. Então, se você tem uma depuração da creatinina maior que 60 ml por minuto, nós sabemos que o tempo de início da ação dele vai de 1 a 3 horas e que a meia-vida dele dura em torno de 13 horas com essa depuração de creatinina, você tem um risco moderado de sangramento de 1 a 1 dia e meio, mais ou menos, e tem de 2 a 3 dias de alto risco de sangramento. Então, você tem que suspender essa medicação, descontinuar, dependendo da classificação do paciente de risco moderado, baixo ou risco alto, que eu vou mostrar agora mesmo. No extremo mais grave, digamos assim, que a creatinina está menor do que 29 ml por minuto de depuração, esse medicamento passa a ter uma meia-vida de 27 horas, que vai variar de 22 a 35, com um risco de sangramento de
com o risco, com a descontinuidade do medicamento, ou seja, a suspensão do medicamento deve ser feita de 2 a 3 dias antes, para um risco moderado, e de 4 a 6 dias para alto risco de sangramento. Bom, esse quadro de agente anticoagulante, nós vamos fixar principalmente nesses medicamentos que eu acabei de falar. Agora, quais que são os procedimentos que, de uma maneira geral, a endoscopia mundial, através desse guideline, quais são os procedimentos, tanto da sociedade europeia quanto da americana, que leva como risco de sangramento baixo e risco de sangramento alto? Nessa coluna de cá, vocês estão vendo a classificação dos procedimentos de alto risco. Eu estou dizendo isso aqui mesmo para pacientes jovens que não tomam nenhum anticoagulante, nenhum antiagregante plaquetário. As polipectomias, esfincterotomia biliar ou pancreática, tratamento de varizes, gastrostomia endoscópica, enteroscopia terapêutica, ecoendoscopia com punção, hemostasia endoscópica, ablação de tumor, drenar de cisto pancreático para o estômago, ressecção de ampola de Vater, mucosectomia, dissecção submucosa, dilatação com sonda de Savary ou pneumática e jejunostomia percutânea são pacientes que são considerados de alto risco de sangramento. Para os pacientes que vão ser submetidos a uma endoscopia ou colonoscopia apenas diagnóstica com biópsia, isso é baixo risco de sangramento. A CPRE com colocação de stent também é considerado baixo risco. A dilatação com balão da papila também. A enteroscopia apenas diagnóstica, o uso da cápsula, colocação de stent no intestino. Ecoendoscopia sem punção com agulha. Coagulação com plasma de argônio, de sangramentos do estômago, do reto, enfim, e ablação de esôfago de Barrett, são procedimentos de baixo risco. Então, vocês podem, ao saber isso, observar e classificá-los aqui, caso os pacientes de vocês estão usando Pradaxa. Bom, dando continuidade a isso, eu acho muito interessante associar também a endoscopia com risco de sangramento aos pacientes que têm risco cardiovascular. Nós não podemos só associar ao risco de sangramento. Os pacientes cardiopatas merecem uma atenção especial e esse quadro aqui mostra muito bem isso. Então, para ilustrar para vocês, aqui nessa coluna nós temos os pacientes com risco cardiovascular baixo e risco cardiovascular alto. Aqui, risco cardiovascular baixo para o uso de anticoagulante e para o uso de antiagregante plaquetário, principalmente aspirina e anti-inflamatórios não hormonais. E risco vascular alto para pacientes que usam anticoagulante, para pacientes que usam antiagregantes plaquetários. E aqui o risco baixo e alto de sangramento endoscópico. Então, eu não vou aqui me ater a detalhes, mas sim só a generalidade, que é o mais importante, porque tudo isso é baseado em evidências. Ora, evidência de menor valor, ora, evidência de maior valor. Então, vocês percebem o seguinte, que um paciente que tem risco cardiovascular baixo, mas que está usando anticoagulante como Warfarin, por exemplo, certo? Se ele tiver um risco de sangramento baixo, se ele se enquadrar aqui nesse risco baixo, você pode continuar usando Warfarin. Agora, se ele se enquadrar em alto risco de sangramento, dependendo do procedimento da coluna da esquerda, você tem que descontinuar o uso do Warfarin e depois restaurar esse uso. Se ele está usando antiagregante plaquetário, na grande maioria das vezes aspirina ou anti-inflamatório não hormonal, se ele for de risco de baixo sangramento, você pode continuar tranquilo com o uso da aspirina e o anti-inflamatório. Agora, se ele se enquadrar em pacientes de alto risco de sangramento endoscópico, certo? Você pode continuar com doses baixas, mas o tienopiridino você tem que suspender. Quando se trata de AS e anti-inflamatório, você pode continuar em qualquer nível de risco de sangramento. Com cardiovascular baixo. Com cardiovascular alto e uso de anticoagulante,
Se o sangramento, o risco for baixo, pode continuar com warfarin, certo? Mas, se for alto, você tem que descontinuar o warfarin. Se o risco for baixo de sangramento e ele usa AS, por exemplo, continua usando naturalmente. E se o risco for alto, continua usando naturalmente. Esse aqui é um quadro também que faz uma comparação, não é muito diferente entre o que eu já falei aqui, só que coloca os procedimentos, né, entre o warfarin e o uso principalmente da acetilsalicílico. E a antibiótico profilaxia, meus amigos? Vocês fazem antibiótico quando vai fazer endoscopia? É hábito de vocês fazerem antibiótico em todos os casos? Bom, vamos ver um pouco disso também. A endoscopia digestiva alta, ela tem um potencial até de 8% de promover translocação bacteriana e promover uma bacteremia, principalmente o Streptococcus viridans, aureus e epidermides. Então, mesmo sendo endoscopia digestiva alta, nós não estamos aqui só falando, não estamos falando da colonoscopia ainda, nós temos esse risco. E quando nós usamos instrumentos contaminados, como a doutora Adriana falou ontem, não pode ser feito desinfecção de alto nível, tem que esterilizar, senão nós corremos risco de promover infecções iatrogênicas. De uma maneira geral, a antibiótico profilaxia está indicado apenas em casos de procedimentos com elevada incidência de complicações sépticas. Quais esses procedimentos? São procedimentos que a gente entra em contato com o sangue, com o sistema venoso arterial do paciente, como a esclerose de varizes, paciente cirrótico com hemorragia digestiva, a própria CPRE e a gastrostomia endoscópica. Seguimos aqui também na próxima tabela que eu vou mostrar para vocês, o grau de recomendação e força de evidência já demonstrado aqui. Então, aqui nós vemos o seguinte, esse guideline mostrando o seguinte, se você vai partir para um tratamento de CPRE com paciente que tem obstrução de ducto biliar com colangite, né? E você faz uma drenagem boa, você não precisa fazer antibiótico profilaxia. Não é recomendado, com grau de evidência elevado. Se você tem um quadro obstrutivo de via biliar com colangite, mas a sua CPRE foi incompleta do ponto de vista da drenagem, não foi sucesso total, aí está recomendado o uso de antibiótico após o procedimento. Então, não só profilaticamente, mas às vezes mantê-lo até mais tempo, dependendo do grau dessa drenagem, do manuseio, da manipulação da via biliar. Se você vai fazer uma ecoendoscopia com punção, com agulha, em lesões sólidas, não precisa fazer antibiótico. Certo? Se você vai fazer no trato gastrointestinal superior. Se for no colo, se for no reto, também, se for lesão sólida, não precisa fazer antibiótico profilaxia com grau de recomendação C, ou seja, B de bola. Então, um determinado grau de recomendação válida. Se for cisto mediastinal, que você for fazer ecoendoscopia, sugere fazer antibiótico profilaxia, um grau de evidência baixo. Cisto pancreático também. Todos os pacientes que vai fazer uma punção percutânea para drenar de alguma coisa, recomendar o uso do antibiótico profilaxia, porque você pode causar infecção peritoneal. Pacientes com sangramento agudo e cirrótico, né, que você vai fazer algum procedimento, você faz antibiótico na admissão desse paciente já no hospital. Então, bem profilaticamente. Né, pacientes que têm tratamentos cardiovasculares, com próteses sintéticas, certo? Você deve fazer, você não recomenda o uso, não necessita do uso de antibiótico profilaxia. Se você tem próteses articulares, vai fazer algum procedimento, não precisa fazer também
algum procedimento endoscópico, não precisa fazer antibiótico. Se você tem um paciente que vai fazer uma endoscopia digestiva baixa, uma colonoscopia, e está fazendo diálise peritoneal, sugere-se de uma maneira um tanto quanto fraca de evidência o uso de antibiótico profilaxia. E para terminar, nós consideramos aqui os pacientes com doenças cardiovasculares e que você quer evitar a endocardite bacteriana e, portanto, infecciosa, né? De uma maneira geral, os pacientes com essas condições, você não indica, num grau de evidência B de bola, a profilaxia antibiótica, apenas para prevenir endocardite, né? Agora, quando você tem doenças cardiovasculares associadas a alto risco de infecção para endocardite, o texto diz, esse guideline diz que para pacientes com essas condições que estabeleceram infecção do trato gastrointestinal, por exemplo, uma colangite, e para aqueles que recebem terapia antibiótica para prevenir infecção da ferida ou sepse associado a um procedimento endoscópico do trato gastrointestinal, recomenda-se que o regime de antibióticos inclua um agente antimicrobiano ativo contra enterococos. Por exemplo, penicilina, ampicilina, piperacilina ou vancomicina, com grau de evidência C, um grau de evidência fraco. Bom, para fazer o exame propriamente dito, a retirada das próteses dentárias do paciente, entrega para o acompanhante, ele assina um termo de compromisso que pediu, nós fazemos isso na clínica, que entregou, porque no outro dia não vai lá 4, 5 pacientes procurar a prótese, tem que experimentar a prótese para saber qual é a dele, né? Uso de spray de lidocaína, tetracaína e benzocaína. Para maior tolerância dos exames, nós vimos aqui, isso depende muito do tipo da clínica, do serviço, se é tipo 1, 2, 3. Cuidado com os efeitos adversos ao fazer a lidocaína orofaringe, como aspiração, choque anafilático e até metahemoglobinemia. Usa-se simeticona ou não, antiespumante, coloca-se o bocal e cede o paciente. Nós vamos ter essa aula agora com o professor Reinaldo Pedrosa. Excelente, doutor Luiz. Você quer que eu projeto agora já as questões como nós combinamos ou não? Eu acho uma boa, né? Até porque aí o doutor Pedrosa coloca ao final da dele, a gente coloca ao final da nossa. Acho que Ok. projeta as questões e aí depois eu ponho a enquete, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma alteração. Achamos que vai ficar melhor aí o aprendizado, o aproveitamento. Nós vamos colocar a questão, vamos ler, eles terão tempo para ler, e aí nós vamos projetar a enquete apenas com A, B, C e D, sem nada escrito para vocês votarem. A gente vê aí questão de porcentagem de acerto, vocês mesmos testarem como é que está o aproveitamento, ok? Pode ir, doutor Luiz. Está dando para ler assim, sem a apresentação, sem a reprodução? Fica menor, mas se reproduzir... Fica menor? Não, então vamos lá. Aí... Bom, assinale a primeira resposta. A resposta correta nesses 4 itens. Letra A. Toda endoscopia diagnóstica necessita pré-exames como hemograma completo, coagulograma e eletrocardiograma. Letra B. Pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, o médico não necessita do consentimento do paciente para submetê-lo a tratamento ou procedimento terapêutico. Letra C. Pela Lei 10.406 de 2002, do Código Civil, capítulo 1º, eu quero deixar bem claro para vocês que jamais faríamos colocar um número de uma lei errado para alguém errar. Então, se não colocamos a lei, o número, o capítulo, o artigo está correto. Nós não estamos aqui brincando, nós queremos que vocês aprendam. Onde diz da personalidade e da capacidade, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil. Menores de 16 anos, por enfermidade ou deficiência mental que não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Letra D de dado. Pela lei
10.406/2002 do Código Civil, os ébrios habituais, viciados em tóxicos, deficientes mentais, com discernimento reduzido, são relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer. Portanto, não poderão assinar um consentimento informado para a realização de endoscopia, necessitando de um representante legal para assinar por ele. Bom, vamos deixar aqui um pouco. Eu não sei como que a enquete aparece para vocês, mas me parece que ela aparece no meio da tela, não é isso, doutor Luiz? É, no meio da tela. Então, eu vou deixar um pouco aqui para o pessoal ler, não vou iniciar ainda não, tá? Para que o pessoal possa definir as letras, porque na hora que a gente iniciar, ela vai atrapalhar a leitura da questão. Então, deixa eles ler mais uma vez e você joga aqui para que todos possam ler, e aí a gente inicia. Você que manda aí, Luizinho. Bom, vamos lançar aqui a enquete. Vamos lá. Pode ir votando, turma. Aí, ó, o pessoal falando aqui, ó. Dá para deslocar a enquete para o lado da tela e não atrapalha a leitura, entendeu? Verdade, verdade. Ótimo. Não é possível deslocar. Dá para você continuar lendo. Então, você pode soltar a enquete e deixando ler. A gente vai aprendendo aos poucos a trabalhar com isso. Exatamente. Vamos aprendendo junto aí. Mais 30 segundinhos aí, pessoal, para a gente ver. 56% votaram só, hein? Vou votar aí, pessoal. Isso daí não mostra o nome aqui pra gente, é totalmente anônimo, é só para a gente ter uma noção aí da questão de acerto, ver o nível da dificuldade das questões e vocês também avaliarem, né, como é que está sendo o aproveitamento de cada aula. Além de poder cair numa prova aí, né? Exatamente. Que é um dos objetivos desse curso, né? Então, vamos encerrar essa enquete. Apenas 59%, 62% votaram e dentre os votantes, 80% votaram na letra C. E aí, doutor Luiz? 80% estão corretos. Por que houve uma votação de 20% na letra D? Porque os que são relativamente incapazes não necessitam de representante legal para assinar por eles. Eles mesmos podem assinar. Eles são relativamente incapazes. Só os absolutamente incapazes que não podem assinar um consentimento informado. Correto. Segunda questão. Assinale a resposta correta. Pacientes diabéticos ou com distúrbios motores e mecânicos ou com esvaziamento gástrico lento não necessitam dieta líquida sem resíduo por 48 a 72 horas antes do exame e 8 horas de jejum absoluto, porque são proibidos de realizar endoscopia digestiva ou colonoscopia. Letra B de bola. Paciente com colangite submetido a CPRE com drenagem satisfatória da via biliar necessita antibiótico terapia por 10 dias. Letra C. Não existe risco de translocação bacteriana durante a endoscopia digestiva, porque o trato digestivo alto oferece total proteção evitando essa complicação. E letra D de dado. Pacientes cardiopatas com alto risco de endocardite bacteriana, como por exemplo, cardiopatias congênitas, que devem ser submetidos a procedimentos endoscópicos terapêuticos, devem utilizar antibióticos ativos contra enterococos. Então, vamos lá. E aí pode arrastar para o lado da enquete e podem ir votando aí. Vamos liberar aí mais um minutinho. Fiquem à vontade para iniciar a votação. Essa é a questão 2, viu? Essa enquete saiu questão 1. Vai só mudar eu sei. Pode tirar o item 1 e deixar só questão, né? Exatamente.
Exatamente. Vamos lá, pessoal, mais 20 segundos. Ok. 65% votaram. E desses que votaram todos em uma só alternativa. Foi a alternativa D. E aí, doutor Luiz? Seu áudio está desligado, vamos pedir para você ativar. Pode ativar seu áudio à vontade aí. Bom, eu fiquei feliz agora, porque senão o pessoal entendeu um pouco do que é bastante controverso. Mas realmente, essa questão aí, ela é a letra D de dada, a questão correta, uma vez que é preciso fazer antibiótico ativo contra enterococos entre esse tipo de paciente. E isso é bom que a gente vai gravar isso o resto da nossa vida, né? Vamos partir para a próxima. Meus parabéns a todos. A última questão minha, também assinalar a resposta correta, diz o seguinte: letra A. Pacientes que utilizam ácido acetil salicílico e que vão se submeter à polipectomia com alça diatérmica necessitam abandonar o uso 7 dias antes do procedimento. B de bola. São considerados procedimentos com alto risco de sangramento: esfincterotomia biliar ou pancreática, tratamento de varizes, gastrostomia endoscópica, enteroscopia terapêutica, biópsia duodenal, ecoendoscopia com punção. Letra C. Paciente em uso de varfarin, cujo efeito dura 5 dias, podem ser submetidos a procedimento endoscópico de urgência com alto risco de sangramento, mesmo não tendo disponibilidade no serviço de vitamina K e protrombina. Letra D de dado. Em relação ao uso do rivaroxaban ou xarelto, a descontinuação antes do procedimento de alto risco de sangramento é sugerida, variando de 1 a 4 dias. Então, vamos lá. Fiquem à vontade, vamos votar aí. Um minutinho aí para a gente votar. R$ 28% só. Vamos lá, pessoal, marcar a alternativa adequada. Quem não tiver conseguindo ver a enquete, se tiver alguém que não está conseguindo ver, manda para a gente aqui no privado, no bate-papo, que a gente vai tentar auxiliar na resolução desse problema, ou manda a própria alternativa. Quantos por cento votaram? 50% votaram até agora, falta 5 segundos, pessoal. Vamos votar aí. Então, dos que votaram, aqueles que votaram, 83%, 15 alunos votaram na alternativa de número D como a resposta correta. E aí, doutor Luiz? Esses 83% eles acertaram. O uso do varfarin
do Xarelto, desculpa, a descontinuação é variável, como vocês viram, e varia, e é realmente sugerida de 1 a 4 dias. Veja que eu usei a palavra sugerida, não é obrigatório. A letra A, onde teve 11%, ela não está correta porque o AS não exige que você o suspenda dia nenhum para fazer uma polipectomia, mesmo sabendo que polipectomia é um procedimento de alto risco de sangramento. E na letra B, como também houve votante, a biópsia duodenal não é considerado procedimento de alto risco. O resto, sim. Ótimo. Então, agora, parabéns aí pela excelente aula.